Nós vamos começar aí com a leitura desse segundo tópico, desse segundo ponto, que é o ponto de vista psicanalítico desse livro do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, né? O imenso progresso que a psicanálise realizou na psicofisiologia foi considerar que nenhum fator intervém na vida psíquica sem ter revestido um sentido humano. Não é o corpo objeto descrito pelos cientistas que existe concretamente, e sim o corpo vivido pelo sujeito. A fêmea é uma mulher na medida em que se sente como tal. Há dados biológicos essenciais e que não pertencem à situação vivida. Assim, é que a estrutura do óvulo nela não se reflete. Ao contrário, um órgão sem grande importância biológica, como o clitóris, nela desempenha um papel de primeiro plano. Pode ir descendo, por favor, Eric. Não é a natureza que define a mulher. Esta é que se define retomando a natureza em sua afetividade. Dentro dessa perspectiva, edificou-se todo um sistema. Não podemos aqui criticá-lo em seu conjunto, mas tão somente examinar sua contribuição ao estudo da mulher. Não é empreendimento fácil discutir a psicanálise. Ainda bem, Como todas as religiões. Como todas as religiões, cristianismo, marxismo, ela coloca o marxismo como religião também. Ela viu uma empatia, né? Sim, ela está ajudando para tudo. Ela se revela sobre um fundo de conceitos rígidos, de uma elasticidade embaraçante. Ora, as palavras são tomadas em seu sentido mais restrito, o termo falo, por exemplo, designando muito precisamente a excrescência carnosa que é o sexo do macho, ora, num sentido indefinidamente ampliado e adquirindo um valor simbólico. Então, o falo exprimiria todo um conjunto do caráter e da situação viris. Se ataca a letra da doutrina, o psicanalista afirma que lhe desconhecemos o espírito. Se lhes prova o espírito, ele procura de imediato restringir-nos à letra. A doutrina não tem importância. Diz a psicanálise é um método, mas o êxito do método fortalece a fé do doutrinário. E onde encontrar, afinal, a verdadeira psicanálise, se não entre os psicanalistas? Aqui, pode descer, Eric, por favor. Ela faz essa crítica, que é a mesma crítica que o Paul fez na Sociedade Psicanalítica em 2025, que é um homem trans que foi à Sociedade de Psicanálise e fez todas essas críticas, são, acho que 2.000 psicanalistas, né? Uhum. Porque a Beauvoir depois vai dar entradas para Butler, que vai dar entrada para o Paul, por exemplo, e que vai começar essa ideia do sexo performático, né, da Butler. Mas entre estes, como entre os cristãos e os marxistas, existem heréticos. E mais de um psicanalista declarou que os piores inimigos da psicanálise são os psicanalistas. Eu concordo. A despeito de uma precisão escolástica, muitas vezes pedante, numerosos equívocos não foram ainda dissipados. Como o observam Sartre e Merleau-Ponty, a proposição "a sexualidade é coextensiva à existência" pode entender-se de duas maneiras muito diferentes. Pode-se dizer que todo o avatar do existente tem uma significação sexual, ou que todo fenômeno sexual tem um sentido existencial. Entre ambas as afirmativas, uma conciliação é possível, mas, muitas vezes, limitam-se a passar de uma à outra. De resto, desde que se distingue sexual e genital, a noção de sexualidade torna-se vaga.
O sexual em Freud é a aptidão intrínseca para animar o genital. Diz Dalbiez, né? Mas nada é mais turvo do que a ideia de aptidão, isto é, de possível. Só a realidade fornece a prova indubitável de possibilidade. Freud recusou, não sendo filósofo, justificar filosoficamente seu sistema. Seus discípulos pretendem que dessa maneira ele elude todo o ataque de ordem metafísica. Há, entretanto, por trás de todas essas afirmações, as suas afirmações, postulados metafísicos. Utilizar sua linguagem é adotar uma filosofia. São essas confusões que, tornando penosa a crítica, a exigem. Gente, Essas, ela. Oi? eu fico tendo essas construções psicanalíticas, como o inconsciente, o complexo de Édipo, essas coisas assim no geral, são construtos metafísicos, né? Porque todo mundo vai partir disso, todo mundo vai ter essa característica em si em algum momento da vida, né? Tem um ideal de humano que sempre vem disso, né? Então, é que para a psicanálise, o Édipo, o inconsciente, são universais, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, todos passam pelo Édipo, todos têm o inconsciente. Mas isso não significa que a passagem pelo Édipo e o inconsciente, o que há no inconsciente é igual para todo mundo, Uhum. entendeu? Então, assim, as pessoas vão passar pelo Édipo, mas não necessariamente elas vão sair iguais. Por exemplo, o neurótico, eu tenho uma neurose que se juntar, por exemplo, com a sua, a gente destrói o mundo. Não, e não é nem brincadeira. Entendeu? Então, assim, as neuroses, cada um tem a sua. E o que os psicanalistas não entenderam no começo, e agora talvez comecem a entender, é que eles acharam que neurótico, perverso e psicótico é uma existência sintomática do ser, mas não é. Neurose, psicose e perversão, na realidade, são simplesmente formas que a pessoa se inscreveu na linguagem, na vida, na realidade, a forma dela existir, entendeu? Uhum. Só que, só que o Freud, ele está muito distante da Beauvoir, da Butler, Sim, entendeu? sim. Ele tá em outro patamar, talvez. Freud não se preocupa. Agora, o que ela faz aqui, a crítica à questão metafísica, é porque uma vez que Freud não usou a filosofia para fundamentar, por exemplo, o inconsciente, você pode entender que, não tendo antecedentes na obra dele, isso pode ser interpretado como algo metafísico, né? Freud não se preocupou muito com o destino da mulher. É claro que calcou a descrição do destino feminino sobre o masculino, restringindo-se a modificar alguns traços. Antes de Freud, o sexólogo Maragnon declara: enquanto energia diferenciada, a libido é, pode-se dizer, uma forma de sentido viril. Diremos o mesmo do orgasmo. Na sua opinião, as mulheres que alcançam o orgasmo são mulheres viriloides. O impulso sexual, peraí que agora eu estou tentando adicionar onde é que eu estou. Tá aqui, ó. Ah, tá. O impulso sexual tem uma única direção, e a mulher encontra-se ainda no meio do caminho. Freud não vai tão longe. Admite que a sexualidade da mulher é tão evoluída quanto a do homem, mas não a estuda, por assim dizer, em si mesma. Escreve: a libido é de maneira constante e regular de essência masculina, surja ela num homem ou na mulher. Recusa-se a pôr a libido feminina em sua originalidade. Ele a vê, por conseguinte, necessariamente como um desvio complexo da libido humana em geral. Esta se desenvolve primeiramente, pensa ele, de maneira idêntica nos dois sexos. Todas as crianças atravessam uma fase oral que as fixa no seio materno, em seguida uma fase anal e atingem finalmente a fase genital. É então que se diferenciam. Freud pôs em foco um fato cuja importância antes dele não se havia ainda reconhecido totalmente: o erotismo masculino
localiza-se definitivamente no pênis, ao fato que há na mulher dois sistemas eróticos distintos. Um clitoridiano, que se desenvolve no estágio infantil, e o outro vaginal, que surge após a puberdade. Quando o jovem atinge a fase genital, sua evolução está terminada. Será necessário que passe da atitude autoerótica, em que aspira ao prazer em sua subjetividade, a uma atitude heteroerótica, que relacionará o prazer a um objeto, normalmente a mulher. Exatamente. Porque para a psicanálise, quando você é castrado, você não pode ter a sua mãe. Quando você vai se relacionar com outra mulher, você vai encontrar naquela mulher os traços da sua mãe, os traços maternos, né? Ou seja, de qualquer forma, você vai ter o objeto do seu desejo, de certa forma, né? Uhum. Tal passagem acontecerá no momento da puberdade, através de uma fase narcisística. Mas o pênis, como na infância, permanecerá o órgão erótico privilegiado. A mulher deverá também, pelo narcisismo, objetivar no homem sua libido. Porém, o processo será muito mais complexo, pois cumpre que passe do prazer clitoriano ao vaginal. Há somente uma etapa genital para o homem, enquanto há duas para a mulher. Ela se arrisca bem mais do que ele a não atingir o termo de sua evolução sexual, a permanecer no estágio infantil e, consequentemente, a desenvolver neuroses. Já no estágio autoerótico, a criança liga-se mais ou menos fortemente a um objeto. O menino fixa-se na mãe e quer identificar-se com o pai. Apavora-se com essa pretensão e teme que, para puni-lo, o pai o mutile. Do complexo de Édipo nasce o complexo de castração. Desenvolve-se então sentimentos de agressividade em relação ao pai, mas interioriza ao mesmo tempo sua autoridade. Assim se constitui o superego, que censura as tendências incestuosas. Essas tendências são recalcadas, o complexo desaparece e o filho liberta-se do pai, que de fato instalou em si mesmo sob forma de regras morais. O superego é tanto mais forte quanto mais complexo de Édipo. Quanto mais o complexo de Édipo for definido e mais rigorosamente combatido. Freud descreveu inicialmente, de maneira inteiramente simétrica, a história da menina. Em seguida, atribuiu à forma feminina do complexo infantil o nome de complexo de Electra. Isso é um erro. Por quê? É um erro da Beauvoir, tá? Porque Freud nunca fez um complexo de Electra para as meninas. Quem Sim, sim. fez o complexo de Electra foi Jung, lá enfim. Sim. Quem fez foi o Jung, não Freud. Freud nunca fez o complexo de Electra. E aí o complexo de Electra também tem uma ideia lá do conto de Electra, que o Jung vai Uhum. inventar. Mas é claro que o definiu menos em si mesmo do que a partir da forma masculina. Admite, entretanto, que há entre os dois importante diferença. A menina possui inicialmente uma fixação materna, enquanto o menino nunca é atraído sexualmente pelo pai. Essa fixação é uma sobrevivência da fase oral. A menina identifica-se então com o pai, mas por volta dos 5 anos, que é a idade do Édipo, descobre a diferença anatômica dos sexos e reage à ausência do pênis por um complexo de castração. Na menina, o complexo de castração vem primeiro, depois do complexo de Édipo. No menino, nós temos o complexo de Édipo, depois o complexo de castração. Imagina ela ter sido mutilada e sofre por isso. Deve-se assim renunciar às suas pretensões viris, identifica-se com a mãe e procura seduzir o pai. Complexo de castração e complexo de Electra fortalecem-se mutuamente. O sentimento de frustração da menina é tanto mais doloroso quanto, amando o pai, gostaria de assemelhar-se a ele. E, inversamente, essa tristeza de não poder fortalecer o seu amor é pela ternura
Eu estou lendo muito errado assim, porque o meu computador está com um brilho muito fraco. Não, tá tranquilo. É, seu amor, aí fica difícil para eu ver onde tem ponto, onde tem vírgula. É pela ternura que inspira ao pai que ela pode compensar sua inferioridade. A menina sente em relação à mãe um sentimento de rivalidade, de hostilidade. Depois, nela também o superego se constitui, as tendências incestuosas são recalcadas, mas o superego é mais frágil. O complexo de Electra é menos nítido do que o de Édipo, pelo fato de a primeira fixação ter sido materna. E como pai, era ele próprio o objeto desse amor que ele se condenava, suas proibições tinham menos força do que no caso do filho rival. Assim como sua evolução genital, assim com sua evolução genital, vê-se que o conjunto do drama sexual é mais complexo na menina do que em seus irmãos. Ela pode ser tentada a reagir ao complexo de castração, recusando sua feminilidade, obstinando-se em cobiçar um pênis e em identificar-se com o pai. Essa atitude irá conduzi-la a permanecer no estágio clitoridiano, a tornar-se frígida ou a voltar-se para a homossexualidade. Tem um fato interessantíssimo naquele filme, é a última sessão de Freud, que o C.S. Lewis vai fazer uma entrevista com ele, e a filha de Freud, Anna Freud, era lésbica. E Hum. o Lewis pergunta para o Freud qual é a raiz da homossexualidade, do lesbianismo, e o Freud olha para ele e fala, o pai. Né? Então, tipo assim, o próprio Freud está se acusando ali naquele momento. As duas críticas essenciais que podem ser feitas a essa descrição provêm do fato de Freud tê-la calcado sobre um modelo masculino. Ele supõe que a mulher se sente um homem mutilado. Porém, a ideia de mutilação implica uma comparação e uma valorização. Muitos psicanalistas admitem hoje que a menina lamenta não ter pênis, mas sem supor, entretanto, que o tiraram dela. E nem isso é tão generalizado. Não poderia tal sentimento nascer de simples confrontação anatômica. Muitas meninas só tardiamente descobrem a constituição masculina, e se a descobrem é apenas pela vista. Já o menino tem de seu pênis uma experiência vivida que lhe permite orgulhar-se dele. Mas esse orgulho não tem um correlativo imediato na humilhação de suas mães, porque estas só conhecem um órgão masculino na sua exterioridade. Essa excrescência, esse frágil caule de carne, só lhe pode inspirar diferença e até repugnância. A inveja da menina resulta de uma valorização prévia da virilidade. Freud a encara como existente quando seria preciso explicá-la. Por outro lado, por não se inspirar numa descrição original da libido feminina, a noção do complexo de Electra permanece muito vaga. Mesmo entre os meninos, a presença de um complexo de Édipo de ordem propriamente genital está longe de ser geral, mas, salvo raríssimas exceções, não há como admitir que o pai seja para a filha uma fonte de excitação genital. Um dos grandes problemas do erotismo feminino está em que o prazer clitoridiano se isola. É somente no momento da puberdade, em ligação com o erotismo vaginal, que se desenvolvem no corpo da mulher, várias zonas erógenas. Zona erógena é zona de prazer. O que ela está querendo dizer aqui? Um menino de 2, 3 anos, ou até um bebezinho, que tem ereção e que começa a se tocar embaixo, e começa a perceber que ali tem prazer, a criança fica, opa, isso aqui é gostoso. Entende? Uhum. E por ele ser homem, ele tem um desenvolvimento sexual que lhe é permitido, ele pode fazer isso, Sim. entendeu? A criança pode fazer, o menino, ele não tem 5, 10 pessoas olhando ele, por que está trancado no quarto, o que está pesquisando e tal e tal. Agora, uma menina,
de 2, 3 anos de idade, por exemplo, até um bebezinho que coloca a mão na sua vagina, o que que acontece? A mãe já chega, dá um tapinha e fala, não pode, é feio, é errado, entende? Então, Sim. o seu prazer, o prazer da mulher, é um prazer isolado, completamente isolado, entendeu? E por isso que fala, um dos grandes problemas do erotismo feminino está em que o prazer clitoridiano se isola. É somente no momento da puberdade, em ligação com o erotismo vaginal, que se desenvolve no corpo da mulher várias zonas erógenas. Ela só vai conhecer o corpo dela na puberdade. E ainda assim, com muitas ressalvas. O homem já chega ali com 14, 15 anos, ele já sabe as partes do corpo que ele sente prazer, entendeu? Ele Uhum. lhe foi permitido ter e se dar prazer sozinho. Ele sabe o que ele gosta, ele sabe onde ele sente prazer, sabe tudo isso. Claro, isso não significa que a pessoa teve uma experiência sexual, mas ela com ela mesma, na sua intimidade, teve essa possibilidade. A mulher não conhece seu corpo. A mulher não conhece seu corpo. De tal forma que é muito comum, quando você vai ao Nordeste, por exemplo, encontrar mulheres que tiveram 16, 20 filhos, são casadas há, sei lá, 30, 50 40 anos. anos, nunca tiveram um orgasmo. Não sabe nem o que é isso, entendeu? Então, realmente, é a objetificação do corpo feminino. Agora, se você volta na Idade Média, vamos puxar um pouquinho aqui, Hum. você tem Idelgarda de Bingen, fala da importância do orgasmo feminino. Mas como ela era uma mulher, evidentemente, isso foi apagado, né? Foi completamente apagado. Dizer que na criança de 10 anos os beijos e as carícias do pai têm uma aptidão intrínseca para despertar o prazer clitoridiano é uma asserção que, na maioria dos casos, não tem qualquer sentido. Então, não se pode dar muita atenção nesse sentido de beijar e tudo a criança, a menina, porque isso vai gerar excitação. Isso é errado, né? É... me perdi. Eu Estava sempre me aqui, ó. perco. Ok, tá aqui, ó. Calma aí, aqui, ó. Ah, que você desceu, né? Sim. Se admitimos que o complexo de elétrica tem apenas um caráter afetivo muito difuso, coloca-se então todo o problema da afetividade, para cuja definição, desde que a separemos da sexualidade, o freudismo não nos fornece os meios. Seja como for, não é a libido feminina que diviniza o pai. A mãe não é divinizada pelo desejo que inspira o filho. O fato de que o desejo feminino volta-se para um ser soberano dá-lhe um caráter original, mas a menina não é constitutiva de seu objeto. Ela o sofre. A soberania do pai é um fato de ordem social e Freud malogra em explicá-lo. Ele próprio confessa que é impossível saber que a autoridade decidiu, em um momento da história, que o pai superaria a mãe. Essa decisão representa, a seu ver, um progresso, mas cujas causas são ignoradas. Não pode tratar-se aqui da autoridade paterna, porquanto essa autoridade só foi conferida ao pai pelo progresso, escreve em seu último livro. A Beauvoir é uma pós-estruturalista, né? Sim. Embora ela esteja ali naquela ideia do estruturalismo, ela é uma pós-estruturalista. Esse livro dela, o quê? De 50, 60? Por aí, acho que acho eu da década de 60, 63, por aí. Uhum. Então, lá atrás, com a antropologia do Levi-Strauss, a gente tinha as mulheres como troca, né? Sim. Então, as mulheres eram usadas como troca para a formação de clãs masculinos, né? E, de certa forma, a submissão das mulheres a esse sistema fortaleceu essa posição falocêntrica de onde decorre essa autoridade do pai, vamos dizer assim. Foi por ter compreendido a insuficiência de um sistema que assenta unicamente na sexualidade, o desenvolvimento da vida humana, que Adler se separou de Freud. Adler não concordava muito, Adler foi um psicanalista, né, não concordava muito com as ideias do Freud. Sim. Ele pretende reintegrá-la na personalidade total,
Enquanto em Freud, todas as condutas surgem como provocadas pelo desejo, isto é, pela procura do prazer. Ele vai colocar o livro dele, né, O Princípio do Prazer. Em Adler, o homem se apresenta visando os certos fins. Ao móvel, Adler substitui motivos, finalidades, planos. Ele dá à inteligência um lugar tão grande que muitas vezes o sexual adquire aos seus olhos um valor tão somente simbólico. Segundo suas teorias, o drama humano decompõe-se em 3 momentos. Há em todo indivíduo uma vontade de poder que se acompanha de um complexo de inferioridade. Esse conflito o conduz a utilizar 1000 subterfúgios para evitar a prova do real que ele receia não poder vencer. O sujeito estabelece uma distância entre ele e a sociedade que tem. Daí provém as neuroses, que são uma perturbação do sentido social. Então, você percebe que aqui já há uma diferença. A neurose não é uma forma de se inscrever no mundo. A neurose é simplesmente um afastamento do mundo. Sim, uma Claro, diferenciação do normal, do Freud. basicamente. Isso. No que concerne à mulher, seu complexo de inferioridade assume a forma de uma recusa envergonhada da feminilidade. Nesse sentido, ele tem razão. Não é a ausência do pênis que provoca o complexo, e sim o conjunto da situação. A menina não inveja o falo, a não ser como símbolo dos privilégios concedidos aos meninos. O lugar que o pai ocupa na família, a preponderância universal dos machos, a educação, tudo confirma a ideia de superioridade masculina. Tanto que depois o Guattari vai dizer que existe um devir feminino. Não existe o devir masculino. Existe o devir feminino, porque até hoje a mulher nunca pôde ser de fato quem ela é e se constituir. A sociedade não sabe o que é ser mulher. Mais tarde, em suas relações sexuais, a própria posição do coito, que coloca a mulher embaixo do homem, é uma nova humilhação. Ela reage por meio de um protesto viril, ou procura masculinizar-se, ou luta contra o homem com armas femininas. É pela maternidade que ela pode encontrar na criança um equivalente do pênis. Mas isso supõe que começa a aceitar-se integralmente como mulher. E, portanto, pode descer, por favor. Portanto, E, portanto, que aceita a sua inferioridade. Ela é dividida contra si mesma, muito mais profundamente do que o homem. Então, a Simone de Beauvoir, ela está colocando o seguinte: não existe natureza humana, no capítulo anterior, sim. a mulher não precisa se prender a esse sistema que se perpetua, porque para Simone de Beauvoir, o complexo dialético, como ela coloca aí, é uma forma de construir uma subjetividade submissa da mulher, entendeu? A mulher não precisa disso, a mulher não precisa de um filho, a mulher não precisa de um equivalente do pênis, entendeu? Uhum. Ela é dividida contra si mesma, muito mais profundamente do que o homem, né? Não cabe insistir aqui nas diferenças teóricas que separam Adler de Freud e nas possibilidades de uma reconciliação. Nem a explicação pelo móvel, nem a explicação pelo motivo são suficientes. Todo móvel apresenta um motivo, mas o motivo nunca é apreendido senão através de um móvel. Uma síntese do adlerismo e do freudismo parece, pois, realizável. Na realidade, fazendo intervir noções de objeto e de finalidade, Adler conserva integralmente a ideia de uma causalidade psíquica. Ele está um pouco em relação ao Freud como o energetismo ao mecanicismo. Quer se trate de choque ou de força de atração, o físico admite sempre o determinismo. Ou seja, Adler pode ter até umas palavras bonitinhas, mas no fundo está junto com Freud. É o postulado comum a todos os psicanalistas. A história humana explica-se, segundo eles, por um jogo de elementos determinados. Por isso, Sartre vai dizer que o inconsciente é um ato de má fé. Sim. É o postulado comum a todos os psicanalistas. Olha só. Todos atribuem à mulher o mesmo destino. O drama desta reduz ao conflito entre suas tendências viriloides e femininas. As primeiras realizam-se no sistema clitoridiano, as segundas no erotismo vaginal. Um segundo, E, Felipe.
A segunda, as neurotias no vaginal. Infantilmente, ela se identifica com o Ah, tá, pai. entendi. No sentido de inferioridade em relação ao homem. E é colocada na alternativa de manter sua autonomia, de se viralizar, o que, sobre o fundo de um complexo de inferioridade, provoca uma tensão suscetível de acarretar neuroses, ou de encontrar na submissão amorosa uma feliz realização de si mesma, solução que lhe é facilitada pelo amor que devotava ao Pai soberano. É ele que ela busca no amante ou no marido. O amor sexual acompanha-se nela do desejo de ser dominada. Ou seja, a Simone de Beauvoir está mostrando que a mulher quer ser dominada por um homem? Não, pelo pai. Imagem que ela vai espelhar no marido dela. Será recompensada pela maternidade, ou seja, ela vai ter um substituto simbólico muito grande que pode ocupar o lugar e a falta do pênis, e lhe restitui uma espécie de autonomia. Esse drama apresenta-se dotado de um dinamismo próprio, procura desenrolar-se através de todos os acidentes que o desfiguram, e cada mulher aceita-o passivamente. Então, veja só, quando a Simone de Beauvoir ela destrói o Édipo, ela destrói o Electra, nada disso existe, você não tem uma essência que é preceda, você não precisa ser disso, nada disso. Você pode simplesmente se constituir de outra forma. Por isso que ela não teve filho. Uhum, E por isso que ela se relacionava com quem ela queria. Entendeu? sim. Não é difícil aos psicanalistas encontrar confirmações empíricas para suas teorias. Sabe-se que, complicando muito sutilmente o sistema de Ptolomeu, pôde-se durante muito tempo sustentar que explicava exatamente a posição dos planetas. Superpondo ao Édipo um Édipo invertido, mostrando em toda angústia um desejo, conseguimos, olha só, mostrando em toda angústia um desejo, conseguimos integrar no freudismo os próprios fatos que o contradizem. Só se pode apreender uma forma a partir de um fundo, e a maneira pela qual a forma é apreendida recorta por trás dela esse fundo em traços positivos. Assim, se nos obstinarmos a descrever uma história singular dentro de uma perspectiva freudiana, encontramos por trás o esquema freudiano. Só que quando uma doutrina obriga a multiplicar as explicações secundárias de uma maneira indefinida e arbitrária, quando a observação descobre tantas anomalias quanto os casos normais, é preferível abandonar os antigos quadros. Por isso mesmo, por isso mesmo, hoje todos os psicanalistas esforçam-se por abrandar à sua maneira os conceitos freudianos, tentam conciliações. Um psicanalista contemporâneo escreve, por exemplo, desde que há complexo, há por definição vários componentes. O complexo consiste no agrupamento desses elementos díspares e não na representação de um deles pelos outros.